Ok, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Eu sou o professor Marlon de Oliveira e você está em mais uma videoaula do sétimo ano A, da Escola Batista de Itapevi, curso, a disciplina Ensino Religioso, sétimo ano A, tá certo? Hoje nós começamos o terceiro bimestre, o ano está passando, terceiro bimestre, e nós vamos girar a nossa matéria, vamos começar um ponto novo de disciplina, na nossa disciplina de ensino religioso. E nessa disciplina, vai ser muito interessante essas discussões que nós teremos aqui nas videoaulas e as atividades, porque nós começaremos a falar de valores, não valores financeiros, né? Valores monetários, não, valores morais, valores espirituais, valores que moldam uma vida ética religiosa neste mundo diante de Deus, ok? Então só vou dar aqui uma abordagem geral do que nós falaremos, não é? Nós vamos hoje, na aula de hoje, nessa aula número 1 do terceiro bimestre, sobre valores, nós vamos tratar sobre uma definição do que é valor e também trataremos sobre um questionamento sobre quais os meus valores, não é? Um pensamento assim bastante reflexivo, né? O que é um pensamento reflexivo? É quando a gente pensa sobre nós mesmos, não é? E no final dessa primeira aula, né, da aula de hoje que você está assistindo, nós falaremos sobre o maior valor de todos, que é Deus, ok? Depois, nas próximas aulas, vamos falar sobre solidariedade, gratidão, verdade e esperança, ok? Então a aula está imperdível. E nesse bimestre, muito mais ainda. Então, bora para a nossa videoaula. Antes de começarmos efetivamente, aquelas orientações que eu dou sempre no começo, né? Em primeiro lugar, todos os créditos do texto do que nós usamos em aula, vamos ler alguns textos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tudo isso vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e também no aplicativo lá no Maestro, onde o vídeo está disponibilizado a vocês, alunos, ok? Segundo lugar, terminou de assistir o vídeo, corre lá para o Maestro para fazer as atividades referentes à aula de hoje, tá bom? Aula número 1 do terceiro bimestre, valores. E terceiro lugar, você está assistindo essa aula aí no meu canal no YouTube, deixa o seu like. Você gostou da aula? Depois de assistir, deixa o seu like aqui embaixo. Se você não se inscreveu, dá essa força pra gente, dá essa moral pra nós aí e se inscreve no nosso canal e compartilhe a sua aula aí com os demais alunos da sua turma. Beleza? Fechou? Então, vamos trabalhar, vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá, marcando aqui, terceiro bimestre, ensino religioso, sétimo A. E só um detalhe, eu estou falando sétimo A, mas essa aula também é para o sétimo B, tá bom? O sétimo A e sétimo B estão pareados, estão aí na mesma disciplina, na mesma altura na disciplina. Então, esta aula é para o sétimo A e o sétimo B, tá bom? Vamos lá, então, texto sobre valores. Eu vou trabalhar com vocês esse texto. Deixa eu só arrumar aqui, me perdoem. Deixa eu arrumar aqui. Ok, arrumei aqui. Então vamos lá. A primeira parte é um texto da Ana Maria Nardi. Ela diz assim, olha só que interessante. O que é valor? Devemos considerar que cada um de nós é um ente no mundo em que estamos incluídos. Vivemos num universo composto de elementos que não são neutros, pois dependemos um dos outros. Pode-se dizer que todas as coisas e todos os seres têm uma nota peculiar. São elas boas ou más, feias ou belas, úteis ou inúteis, em suma, representam alguma coisa para nós.
Costumamos falar em valor quando dizemos do aspecto econômico, né, o monetário, como eu já disse aqui. Quando afirmamos, por exemplo, que uma televisão vale R$ 1.500 e um par de tênis custa R$ 200. Valorizamos as mais diferentes coisas. O nosso valorar, quer dizer, o ato de dar valor, recai sobre todos os objetos possíveis: água, pão, vestuário, saúde, livros, homens, opiniões, atos. Tudo isso é objeto das nossas apreciações. Em realidade, o valor serve para designar o que de qualquer modo vale para o homem. Logo, tudo aquilo que satisfaz ao homem vale, pois é objeto de seu interesse. Isso é interessante, não é? Quer dizer, a gente dá valor àquilo que nos satisfaz. Não é? Os valores não existem por si mesmos. Precisam de uma pessoa para que possa existir. A beleza de um quadro, não é? Eu tenho aqui atrás um quadro, né? Olha lá. Um quadro pintado em cima de um espelho. Olha que bonito. Então, a beleza de um quadro é um bom exemplo. Uma vez se está a observá-lo, será possível ver que ele possui qualidades objetivas, como extensão, peso, cores, profundidade, proporcionalidade, criatividade, enfim. Isso aí a gente aprende em artes, né? O quadro não pode existir sem essas qualidades. Entretanto, a beleza do quadro, embora objetiva, é atribuída a ele por outro subjetivamente. Deixa eu falar antes de girar o exemplo do quadro ainda. O que o autor está querendo dizer é que as obras de arte, por exemplo, elas não têm valor. Ou nós não podemos dimensionar o seu valor porque são imensuráveis. O que é algo imensurável? Algo que não se pode medir. Algo que não se pode medir. Então, por isso que uma obra de arte, a gente não se põe preço. Isso vale R$100. Não, porque às vezes para mim ela pode valer muito mais. Principalmente para quem fez, né? Então, quer dizer, a ideia o valor, ele é subjetivo, não é? Subjetivo. Por exemplo, ela continua aqui. Numa reflexão sobre a educação, não se pode deixar de lado o papel do não-valor e do contravalor. Considera-se por não-valor aquilo que é indiferente, que nada representa para o sujeito por não corresponder às suas necessidades. Quer dizer, algo que eu ignoro, algo que para mim não é importante, algo que não me satisfaz. Aquilo não é que aquilo não tem valor. Quer dizer, aquilo para mim não conta. Seria mais ou menos isso. O não-valor pode ser o resultado de uma desvalorização feita pelo homem, que retira um valor dando origem ao não-valor. É o caso de quem vive na serra, não apreciar um passeio de barco nas manhãs de boa maré. Não significa que tal distração não tenha valor. Ou um outro exemplo, por exemplo, é quem gosta de pescar e quem não gosta de pescar. Não é? Tem gente que ama a pescaria, né? Adora pescar, vai lá, fica lá no rio, e uns pernilongos comendo ele ama aquilo. E tem gente que não gosta. Já tem gente que gosta de sentar e ler um bom livro, não é? Tem gente que gosta de sentar e passar a tarde curtindo um bom livro. Outros já gostam de uma série, fica lá o dia inteiro maratonando uma boa série. Então, às vezes, aquilo que tem valor para um, não tem valor para o outro. Não significa que tal distração não tenha valor, não é? Mas esse não valor pode ser o resultado de uma desvalorização feita pelo homem que retira um valor dando origem ao não valor. Quer dizer, aquilo que tem valor para mim já aquilo é não valor. Quer dizer, aquilo para mim não me satisfaz. No processo de desvalorização, o valor permanece existindo independente do sujeito. O homem é um ser que não pode viver em sociedade sem regras de justiça e respeito ao outro. O que o faz criar normas e prescrições... Só um momento. Opa, aqui, ok. O homem é um ser que não pode viver em sociedade sem regras de justiça e respeito ao outro. O que o faz criar normas e prescrições que regulamentam o comportamento dos indivíduos.
quando se perde o parâmetro da moralidade, mesmo que seja em nome de uma modernidade, estamos diante da instalação de um contravalor. Isso é importante. Quer dizer, dentro da sociedade nós temos algumas regras, conveniências, alguns limites, e aí se questiona o valor desses limites. O problema é que quando se questiona o valor desses limites, aí nós entramos no contravalor. Quer dizer, nós damos um valor para outras coisas que são prejudiciais. O contravalor é o que se opõe ao valor, o que visa um objeto prejudicial. Um exemplo claro de contravalor é o da economia, com base na degradação ambiental, como foi no caso da monocultura e do extrativismo do pau-brasil, que criaram grandes extensões de área desértica no Brasil. Sabe-se hoje que tais formas de degradação poderão levar o planeta Terra à extinção. Esse é o caso de um contravalor vital, pois é nocivo por restringir a vida e a saúde de todos. Ah, não, o importante é ganhar dinheiro. Então nós vamos explorar o minério ou uma determinada tipo de madeira, como o pau-brasil, e vamos explorar, porque aquilo tem valor para mim, mas não importa a ecologia, a proteção ambiental, o planeta, a saúde, a preservação, a subsistência, não é? Uma cultura autossustentável. Não, isso não importa. Então isso é um contravalor que eu dou ignorando aquilo que é o correto e instaurando algo que é nocivo ao ser humano. Olha que interessante essa reflexão. Outro exemplo, diz a Ana Maria Nardi, outro exemplo de nocividade refere-se ao ato de soltar balões em festas juninas, hábito que se disseminou de tal forma que acabou virando tema de concursos e competições. Durante muito tempo isso ocorreu, até por desconhecer-se a extensão do perigo ocasionado por tal prática. Ah, não, isso me dá prazer. Não importa se o meu balão vai cair na casa de um trabalhador, vai cair num lugar, vai pegar fogo numa fábrica, não importa. O importa é o meu prazer, importa é o meu momento. E isso é um contravalor, ok? A luta da educação resume-se nesse esforço contínuo para a promoção do valor e o combate ao contravalor. Então, o contravalor, meus caros alunos e alunas, o contravalor é algo que a gente tem que questionar. E eu tenho que promover o valor moral, ético, religioso, social de cada coisa. Mesmo que aquilo não tenha valor para mim. Por exemplo, a pescaria. Né? Não tem valor para mim. Ou o outro é ficar diante de uma televisão a tarde inteira maratonando. Aquilo não tem valor, mas não é algo que vai trazer uma nocividade à sociedade. O contravalor não. O contravalor é quando eu busco um prazer, uma satisfação pessoal em contrapartida da destruição da paz, da harmonia, da sociedade, de alguma coisa. Isso é muito interessante. Isso para a religião vai ter implicações muito grandes. Ok? Lá na atividade você vai escrever frases em cada par de palavras. Por exemplo, eu vou colocar lá perdão e reconciliação. Você vai fazer uma frase com um par dessa palavra, perdão e reconciliação. Tá joia? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não pode copiar a minha frase, hein? Então, vamos lá. A reconciliação de um casal só é possível quando a reconciliação de um casal que estava separado só é possível quando há perdão daquilo que estava errado. Ok? Então é uma frase aí. Tá joia? Então nós vamos trabalhar esse exercício. Corre lá, depois de assistir o vídeo, corre lá na atividade, vai ter essa atividade lá. Caminhando, nós temos aqui um texto agora do Pedrinho Guareschi, é um religioso, e ele escreve um texto muito interessante aqui. Ele fala assim: quais são os meus valores? Uma primeira coisa que a gente deve levar em conta quando vai discutir valor é o que essa palavra pode significar. Porque mesmo sendo uma das palavras mais usadas, quando você pergunta o que é valor,
poucos conseguem dizer o que é. Isso é interessante. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa distinguir é que valor significa uma porção de coisas diferentes. O valor pode significar econômico, o preço, quanto você paga por alguma coisa. Outro sentido já está mais próximo do que se vai falar aqui, é o valor natural. Isto é, o valor que provém do fato de algo ser da natureza, de algo não ter sido feito pelos homens. Por exemplo, a terra tem um valor natural. O ar, a água, é o valor da natureza. E há um terceiro sentido para a palavra valor, alguma convicção profunda que está dentro da gente e dentro dos grupos. Alguma convicção que faz com que a gente faça aquilo e ache que seja bom. É exatamente o que a gente poderia dizer do valor ético, que é aquela atribuição que a gente dá às coisas. A gente pergunta, essa coisa é boa ou ruim? É o valor que está encaixado nas coisas. Esse significado do valor ético é o tom da nossa disciplina nesse terceiro bimestre. O interesse é que tudo tem valor nesse sentido. Não há nada que seja neutro. Quer dizer, ele pode ser um valor ruim ou pode ser um valor bom. Ele pode ser um valor ou um não valor, como nós falamos anteriormente, ou ele pode ter um valor ou um contravalor. Então, valor ele vai ter. Vai se dimensionar que tipo de valor e que tipo de implicações esse valor terá. O interessante é que tudo tem valor nesse sentido. Não há nada que seja neutro. Todas as ações vêm enroladas em valores. Tudo que a gente faz, no fundo, é por um motivo de valor. Quer dizer, tudo tem uma motivação movida por valores. Por que você estuda? Por que você faz? Por que você não faz? Por que você pensa assim? Por que você busca determinada coisa? Tudo tem uma motivação, um valor e um porquê. Vamos lá, caminhando. Então, o valor é aquilo que dá o impulso fundamental às nossas ações. Só que a gente não para pensar qual é a razão daquilo que estou dizendo. Por que decidir fazer esse curso e não o outro? Por que decidir responder dessa maneira e não de outra maneira? Por que eu vou à igreja? Ou por que eu não vou à igreja? Por que eu creio em Deus? Ou por que eu não creio em Deus? Essas são questões que precisam ser pensadas, né? Mesmo quando a pessoa usa droga, ela tem algum valor, tem alguma razão para fazer isso. Quer dizer, eu uso droga ou eu uso droga por quê? Por causa, não é? Ela tem um motivo que o leva. Eu busco algo que não tenho, por exemplo. Só que alguns acham que isso é negativo. A gente nunca se pergunta sobre o porquê de grande parte daquilo que fazemos. Talvez seja essa a questão mais séria. Quer dizer, tudo nessa vida tem um valor. E tudo eu faço por um motivo. Tudo tem uma motivação. Qual a motivação daquilo que eu faço? É o sacerdote Pedrinho Guareschi. Ele traz esse texto aí. Ok? Lá na atividades vai ter uma atividade sobre isso, né? São 8 atitudes e valores que contribuem para a construção de um mundo melhor e você vai ter que descobrir, é uma charadinha, vai ter que descobrir essas palavras escondidas aí, ok? Antes de encerrar então a nossa aula de hoje, na semana que vem, depois no final eu falo da aula da semana que vem, mas vamos caminhar aqui para o final. Eu quero ler 3 textos com vocês, ok? Na verdade 4 textos com vocês, da palavra de Deus, tá bom? Como eu disse no começo, no final, os textos que eu usei aqui em sala de aula, tanto os que eu li, quanto os que eu estou lendo na palavra de Deus, estarão na descrição do vídeo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, são 2 versículos lá em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, ok? Mateus 13, 45 e 46, diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Que interessante. Jesus Cristo, que
contou essa parábola? A parábola é uma ilustração, né, de algo do dia a dia para ilustrar, para ensinar uma lição específica. Qual que é a lição que Jesus está ensinando? É que o reino de Deus, o reino dos céus, tem um valor inestimável, tem um valor imensurável, tem um valor incontável, tem um valor eterno. Então, é comparado a um homem que negocia e procura boas pérolas para comprar e vender. E quando ele acha uma pérola de grande valor, quando o texto fala que uma pérola de grande valor, quer dizer, é a pérola mais cara do mundo. Ele vende tudo que possui e compra aquela pérola, porque sabe que aquilo é o que tem de mais valor na vida. O que esse texto ensina, meus alunos e alunas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs? É que o reino de Deus é o que mais nós temos de valor neste mundo. Mais do que a família, mais do que a escola, mais do que o trabalho, mais do que a natureza, mais do que tudo. É Deus. É Deus. Deus é o ser de maior valor nesse mundo. Porque a família vem dele, o trabalho vem dele, a nossa casa vem dele, a escola vem dele, a natureza vem dele, o ar, a água, a nossa vida vem da vida de Deus. Vem dele. Outro texto que eu quero ler com vocês está lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio no capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, apenas também 2 versículos, diz assim, olha o que Deus está dizendo, né? O grande Moisés, ele está dizendo ao povo de Israel. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quer dizer, Deus é o único ser, Deus é o único Deus, e eu tenho que amá-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque Ele é o que mais de valor nós temos nesse mundo. Outro texto, lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Êxodo 20, 1 e 2 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Aí Deus está falando: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus bate no peito e diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu sou o único. Eu sou aquele que te sustenta, aquele que te salva, aquele que cuida, aquele que dá saúde, aquele que te protege. Eu sou o Senhor. Legal, né? Muito bacana. E o último texto está lá no Salmo 99. Salmo de número 99. Diz assim, deixa eu abrir aqui, não vou ler o Salmo todo, só algumas partes aqui. Diz assim: reina o Senhor, ele é rei, reina o Senhor. Lembra que eu falei do reino dos céus? Ele é o rei que reina no reino dos céus. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo, és rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Eu quero terminar essa aula, meus alunos do 7º A e do 7º B. 10 para Eu quero terminar essa aula aqui, a turma aí do 7º A e do 7º B, desafiando e convidando todos vocês a pensar que nesse mundo o que mais temos de valor é Deus. Mesmo que você não creia nele, ele existe. Mesmo que você duvide da existência dele, a palavra de Deus diz que ele existe. Ok? Você não precisa crer que Deus existe para que ele exista. Ele existe, mesmo que você não creia nele. Mas saiba que neste mundo, tudo que temos veio dele, ele é o criador de todas as coisas. Então, quando eu falo de valor,
quando eu preparei essa aula para dar para vocês, quando a gente fala de valor, sétimo A e sétimo B, nós temos que lembrar de Deus. Depois dessa aula, sempre quando você ouvir a palavra valor, você vai lembrar de Deus. Muito bem, de Deus. Ele é o que tem valor. O reino dos céus, que tem Deus como rei, é comparado a um homem que negocia boas pérolas. E quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e a conquistou. E comprou aquela pérola. Ok? Chegamos ao final da nossa primeira aula do terceiro bimestre sobre valores. Na semana que vem vamos tratar um outro valor chamado solidariedade. E vai ser muito legal, a gente pode até pensar em algum projeto, em alguma coisa para nós fazermos juntos aí como turma do sétimo A e sétimo B, porque nesse momento de pandemia, de quarentena, de distanciamento social, nós precisamos ser solidários e não egoístas. O egoísmo é o contravalor e a solidariedade é o valor moral que deve existir no coração daqueles que creem em Deus. Ok? Chegamos ao final aí. Quero agradecer a todos que assistiram. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e terminando aqui, quando eu der o play, o stop aqui, que acabou a aula, corre lá no Maestro que nós teremos as nossas atividades de aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar o meu contato na descrição lá no Maestro. Você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor Marlon, eu estou à disposição de todos vocês, do sétimo A e do sétimo B. Um abraço a todos, Deus abençoe e até próxima sexta-feira na nossa videoaula de número 2, valores. Vamos tratar sobre solidariedade. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal.